Nos últimos 10 anos vimos aumentar a popularidade dos filmes de artes marciais. Tanto é que atores como Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, entre alguns outros, já garantiram seus nomes no hall da fama apenas com o uso de seus punhos, força, agilidade, graça e, por que não dizer, muita oportunidade. O gênero caiu tanto nas graças de Hollywood que, em 2000, um dos filmes que mais recebeu indicações para o Oscar, entre eles o de melhor filme, foi um representante do gênero, O Tigre e o Dragão. No Brasil, assim como em vários outros países, esse gênero foi apresentado na década de 70 com os filmes de Bruce Lee. Mas foi nesses últimos anos que esses filmes ganharam fama e popularidade. Bem, longe de tentarmos fazer um apanhado histórico, hoje saberemos um pouco mais sobre esse gênero tão estranho para alguns e ao mesmo tempo tão fascinante para outros. Esses filmes apresentam imagens belas e muito interessantes. Além disso, ainda teremos a nossa sessão de clássicos, os lançamentos nas videolocadoras e o que está rolando no cinema. Me aguardem, não saiam, voltaremos daqui a pouco. Até já! Quando o oponente se abre, eu me fecho. Quando ele se fecha, eu me abro. Quando há uma oportunidade, eu não golpeio. O golpe acontece. O gênero de filmes de artes marciais, por mais incrível que possa parecer, nasceu de uma ópera, mas não de uma ópera qualquer, mas sim da Ópera de Pequim, que basicamente se desenvolveu na China no século XVIII. Para nós ocidentais, as apresentações da Ópera de Pequim podem parecer com uma atração de circo, mas com uma diferença: os artistas utilizavam as técnicas aprendidas por ex-alunos do Templo Shaolin, cujos ensinamentos de artes marciais foram proibidos pelo governo na época. Com o intuito de manter vivas as artes marciais desenvolvidas pelo Templo Shaolin, esses ex-alunos se tornaram membros da trupe da Ópera de Pequim, transmitindo então esses ensinamentos, que agora se tornariam elementos de base dos artistas chineses. Da Ópera de Pequim para o cinema foi um pulo. Já no começo do século XX, quando o cinema chegava na China, os primeiros filmes realizados eram baseados nos trabalhos da Ópera de Pequim, contando histórias de heróis míticos, de paixões e lutas históricas, sempre com a tradição mítica chinesa. Porém, encarada como uma arte menor, os primeiros atores dos primeiros filmes de artes marciais não eram homens, mas sim mulheres, que encarnavam até mesmo papéis masculinos, ao contrário do que ocorria na Ópera de Pequim, considerada a arte maior, cujos membros eram todos homens, encarnando também papéis femininos. Daí a tradição que até hoje nos chega aos cinemas e que cada vez mais ganha espaço, até mesmo em Hollywood, em cujas grandes produções de ação cada vez mais se usa cenas com artes marciais sem atores chineses. Mas foi com esses atores, nem sempre chineses, mas descendentes, que os filmes de artes marciais alcançaram a fama atual. Jackie Chan, Jet Li e o mitológico Bruce Lee, além de outros atores não chineses que contribuíram e ainda contribuem para manter vivo o gênero, tais como o já citado Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal.
As histórias dos filmes chineses de artes marciais são, na sua maioria, baseadas em fatos lendários ou míticos. As lutas marciais são apresentadas como se fossem balés ou coreografias. Isso não é à toa, pois, como já disse, essa tradição vem de um teatro chinês, da Ópera de Pequim, por isso tamanha coreografia. Essa coreografia acabou se tornando um dos elementos chaves do cinema chinês, nos oferecendo fotograficamente belíssimas cenas com toques de filosofia zen budista, como podemos ver em Tigre e o Dragão, de 2000, em Herói, de 2002 e em Clã das Adagas Voadoras, de 2003, também indicado ao Oscar de melhor fotografia. Mas foi com Bruce Lee que o gênero tornou-se popular. Apresentando-se como um requinte que até então não havia nos atores de artes marciais, Bruce Lee tornou-se um mito e um exemplo para vários outros atores que o seguiram. Morto num acidente durante as filmagens de O Jogo da Morte, de 1978, no auge de sua carreira, Bruce Lee desenvolveu técnicas interessantes de apresentar as lutas marciais no cinema. Técnicas que até hoje são usadas até mesmo em produções chinesas desse gênero. Mais tarde viriam Jack Chan e Jet Li, dois outros grandes expoentes do gênero, um na comédia e o outro no drama, mas ambos se apresentando de maneira bem coreografada, bem ao estilo das técnicas da Ópera de Pequim, onde eles aprenderam e desenvolveram essas técnicas. Dois dos mais aclamados diretores de filmes de ação do momento, Ang Lee e John Woo, também aprenderam muito com as técnicas marciais da Ópera de Pequim. As cenas de ação projetadas por eles em seus filmes são, de certa maneira, representações dessas técnicas. Bem, pelo que parece, o gênero deve crescer nos próximos anos, ou pelo menos as técnicas de artes marciais da Ópera de Pequim, que nós ocidentais estamos aprendendo, deverão estar mais presentes nos próximos filmes de ação, como já estamos sentindo. Espero que assim possamos inserir também um pouco de filosofia zen budista, nem que seja um pouco antes de uma grande luta.